E hoje de manhã, para quem não veio à igreja, foi a despedida do pastor Jefferson como pastor desta igreja. Ele pregou, sendo pastor auxiliar da igreja, nós choramos muito aqui, e os presbíteros impuseram as mãos sobre ele, e nós o recebemos hoje como missionário da nossa igreja. Ele já não é mais pastor da igreja, mas o choro já vem há algum tempo. E terça-feira foi a nossa última reunião. E ele chorou muito, nós também choramos, pastor Camargo se quebrantou, e é tão maravilhosa a graça e a soberania de Deus, que num dia de despedida, o nosso momento devocional, o texto separado para o Senhor, para nós, foi esse. Dizendo que Deus é soberano, que Ele governa todas as coisas, que tudo que Ele faz é o melhor, que Ele está vestido de majestade, que ainda que nós mudemos daqui para ali, ou nos separemos de pessoas que amamos e pelas quais temos grande respeito, o grande Deus continua dominando, o seu reino vai continuar firme, porque não depende nem de mim, nem de você, o seu reino é eterno. Que Deus maravilhoso é o Senhor, irmãos. Deus é soberano. Isso aqui, amados irmãos, tem que trazer muito consolo para o nosso coração. Sabem por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus enfrenta lutas. Esse ano, amados irmãos, nós enfrentamos inúmeras lutas. Esse ano, muitos de nós vimos pessoas as quais nós amamos, passando às vezes por disciplinas, por lutas, e o nosso coração partiu. A nossa alma muitas vezes foi golpeada. E se a gente não acredita que Deus está no controle, a gente entra em desespero. Mas eu quero lhe dizer que Deus está no trono. Ele domina sobre tudo. Nada foge ao seu controle. Nada foge ao seu domínio. Deus usa todas as coisas, amados irmãos, para a sua glória. E na condução da história, nós acreditamos que Deus usa os atos bons e maus, de homens bons e maus, de maneira que o seu nome seja sempre glorificado e os seus propósitos eternos se realizem em prol do seu povo, ao qual Ele ama. Por nós Ele deu Jesus. Meu irmão, não se desespere. Outro dia, conversando com uma pessoa que estava sofrendo, ela me disse: o grande problema, pastor, que eu sei que Deus é soberano, mas Deus não é qualquer soberano. Deus é um soberano bom. Ele deu o filho dele por você. Nunca ninguém te amou como Salvador. Você custou o preço mais caro do universo. As lutas que você tem enfrentado não se comparam ao preço glorioso que o Senhor pagou por você na cruz. Você é de Jesus. E Ele mesmo é quem diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Qual será então, amados irmãos, a nossa atitude em dias de crise de governo, em dias em que enfrentamos enfermidade, em dias de separação de pessoas pelas quais temos amor e carinho, em dia em que nós vemos pessoas nas quais nós colocamos nossas expectativas tropeçarem? Como nós vamos fazer? O que faremos nós? Nós continuaremos confiando na bondade do Senhor. Nós continuaremos confiando no seu amor. Mas mais do que isso, nós continuaremos cumprindo a nossa missão. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações. Porque Jesus está no trono. A igreja do Senhor continua viva. E continuará fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar tudo que o Senhor nos ensinou em sua palavra. Então, igreja, coloque-se de pé, disponha-se nas mãos de Jesus. Nós não podemos ser um povo amedrontado, nós não podemos ser um povo deprimido, nós não podemos ser um povo entristecido. Nós fomos comprados por preço de sangue e o nosso Deus está no trono. E Ele domina sobre tudo. Coragem, igreja. Que em 2016 você continue cumprindo a sua missão. Para a glória e honra do nome de Jesus. Porque Deus é soberano. Louvado seja Deus. Ainda que haja crise do governo, ainda que haja crise na economia, ainda que haja crise na nação, Deus continua no governo, amados irmãos. O governo de Deus nos mostra que Deus é soberano. Mas o governo de Deus, amados irmãos, nos mostra que Deus é poderoso. O governo de Deus nos mostra que Deus é poderoso.
Eu vou ler, amados irmãos, versículos 3 e 4, e depois vocês leem segunda vez. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Leiam para mim esses 2 versículos, por favor. Amados irmãos, com muita tristeza, o estado no qual eu nasci sangrou esse ano, com a maior tragédia ambiental da história de nosso país, quando uma barragem misturada com rejeito de minério e também água rompeu. Nós vimos mais de 100 nascentes do estado de Minas Gerais serem destruídas. Nós vimos o precioso e belo Rio Doce, quem já teve a oportunidade de vê-lo, ser assassinado diante dos nossos olhos. Nós vimos o litoral do Espírito Santo ser inundado de barro e de morte. E aí, amados irmãos, nessa ilustração nós vemos quando a água misturada com terra rompe barreiras e barragens, tudo que está à frente é destruído. Pessoas perderam suas casas, pessoas perderam suas vidas, destruição assolou muitas pessoas. E o texto fala para nós, amados irmãos, não de uma barragem que se rompeu, misturada com rejeito e barro, mas o texto fala dos próprios grandes rios. Os grandes rios levantam o seu bramido. E o salmista está dizendo a Deus: Senhor, levantaram os rios, Senhor, levantaram os rios o seu bramido. Ah, amados irmãos, os grandes rios têm forte barulho, e principalmente quando estão dominados pela enchente, mas ele diz: levantaram os rios o seu fragor. Ou seja, quando a água bate forte na pedra, você sente o estrondo, o barulho e a força da água, meu querido amigo e irmão. Os rios aqui para os judeus podem simbolizar as tribulações. E alguns comentaristas querem dizer que talvez sejam as nações que estão assolando Israel naqueles dias, nos dias em que o Salmo foi composto. É o Egito, é a Síria, é a Babilônia, que dentro de pouco tempo levará Judá cativo. E ele está dizendo: os rios são poderosos, Deus. Ó Deus, ninguém pode controlá-los. Olha o bramido, olha o grito deles, Deus. Olha o seu fragor, a força quando batem na pedra. Mas ele diz o seguinte: mas o Senhor nas alturas, o Senhor está acima de tudo. O Senhor é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. E os rios não são nada diante dos grandes vagalhões do mar. Aquelas ondas gigantescas de tempestade que quebram no meio do próprio mar, amados irmãos. São imensas, mas elas são ínfimas e pequenas diante do poder do seu grande Criador. Deus é poderoso. Deus é mais poderoso do que as dificuldades que nós enfrentamos. Deus é mais poderoso do que os tsunamis. Deus é mais poderoso do que barragens que se rompem. Deus é mais poderoso do que grandes rios dominados pelas enchentes. O Senhor, Deus, é poderoso. Deus é onipotente. E onipotente, amados amigos e irmãos, significa que Ele tem todo o poder para fazer tudo aquilo que Ele quer. Ninguém se opõe ao Senhor. Quando Ele quer realizar algo, não há rio, não há onda, não há homem, não há poderoso, não há ninguém que se compare ao Senhor em poder, amados irmãos. Isso deveria, irmãos, mexer com o nosso coração e nos encher de uma fé tremenda. Sabe por quê? Porque o seu Deus Todo-Poderoso deu o Filho dele para morrer na cruz para me salvar. Esse Filho ressuscitou e vive está. E Ele me deu o poder do seu Espírito Santo, que habita em mim, para pregar o Evangelho. Eu não deveria andar amedrontado, tímido, entristecido, ou ser alguém nulo na obra do Senhor. Pelo contrário, o Senhor tem todo o poder. Jesus disse aos discípulos e a nós em suas últimas palavras: mas recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é cheia do poder de Deus para testemunhar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, que deu sua vida na cruz do Calvário em nosso lugar, que ressuscitou e vive está, e que todo pecador que se arrepender e confiar em Jesus como o seu único Senhor e Salvador será perdoado, será
lavado, será justificado, será salvo. Nós temos o poder do Espírito Santo. O Deus que é mais poderoso do que todas as coisas é o nosso Deus. Irmãos, nós precisamos acreditar nisso em nossa vida. Esse ano, para a glória de Deus, amados irmãos, o melhor filme lançado no Brasil no mês de dezembro não foi Star Wars. O melhor filme lançado no Brasil foi Quarto de Guerra. Houve um grupo aqui da igreja que foi ver primeiro. E e-mails surgiram com grande emoção. Eu quero contar para vocês que eu fui uma vez, fui 2 vezes, e para levar os familiares de Cleusa que estavam aqui, que são no Amapá, nós vimos o filme 3 vezes. Eu decorei o filme todinho, posso contar ele todinho para você. Mas, amados irmãos, o filme Quarto de Guerra, lançado pelos irmãos Kendrick dos Estados Unidos, santos varões de Deus, que começaram na pequena cidade de Albany, certo? No escondido Oregon. De repente, eles foram usados por Deus na igreja Batista Sherwood e fizeram aquele filmezinho, A Virada. Depois, Desafiando Gigantes, que foi um grande sucesso. Depois, Prova de Fogo. Depois, o filme Precioso Corajosos. E quando eles fizeram Corajosos, eu virei para minha esposa e falei, é impossível que Alex Kendrick faça um filme melhor do que esse. Ele não consegue mais. Mas, de repente, amados irmãos, esse filme tão poderoso, Quarto de Guerra, que conta para nós a história de Dona Clara Williams, uma mulher que busca a presença do Senhor em oração, depois que o seu marido morre, e abre um closet na sua casa, e o chama de quarto de guerra, e ela prega na parede todas as suas orações, e ali ela geme, ela chora, e ela então tem na sua parede, lá na sua sala, todas as orações que o Senhor respondeu, e então aparece diante dela, como resposta de oração, uma mulher que ela queria discipular, Dona Elizabeth Jordan, que tinha problema no casamento com seu marido, Tony Jordan, e aquela mulher andava longe de Deus, andava angustiada, e a senhora Clara começa a conversar com ela, e ela só fala mal do marido, e a senhora Clara diz, pare de falar mal do seu marido, você tem que orar por ele, você tem que ganhar esse homem em oração. Ele não é o seu inimigo, ele é seu amigo, o seu inimigo é Satanás. Você tem que repreender o ataque do diabo. E aquela mulher vai para sua casa meio desanimada e tenta orar e não consegue, mas de repente a coisa vai estreitando. E um dia, amados amigos e irmãos, ela é confrontada e volta para casa para orar e limpa o closet. E quando ela está no closet, uma amiga manda uma mensagem para ela, dizendo que o seu marido, Tony Jordan, está na cidade de Atlanta, jantando com uma linda mulher. E de repente, então, ela entra em crise, ela entra em desespero, e ela senta no chão e começa a chorar. Deus, o Senhor é o Senhor da minha casa, o Senhor é o Senhor da minha vida. Deus, não deixa o Tony fazer besteira, e se ele fizer besteira, põe tua mão sobre ele. E aí ela está sentada e chorando e orando, e ela escreveu aquele versículozinho maravilhoso: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de Deus. E ela lê de novo: chegai-vos a Deus, certo? E a tradução do inglês é submetei-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E ela lê de novo, e de repente ela: Senhor, salva minha casa, salva meu marido, não deixa ele fazer besteira. E ela sai do quarto e fala: diabo, sai fora da minha casa em nome de Jesus. Está sob nova direção esse lar, e você não tira a alegria do meu coração, porque não está no meu marido, minha alegria está em Jesus. Amados irmãos, lá está o maridão, a outra passando a mão no maridão, dizendo: nós vamos ter uma noite maravilhosa, nós vamos tomar um vinho na minha casa, e fala para a garçonete: hoje a noite vai ser especial. E quando a mulher termina de orar e repreende a capetaiada toda, o marido dela começa a fazer ânsia de vômito. Na mesinha ele vai para o banheiro, chama o Juca, louvado seja Deus. E o homem não caiu em adultério, porque aquela mulher entende que Deus é o Deus que responde às nossas orações. Deus é poderoso, amados irmãos. E Ele não atribui poder inerente a você, mas Ele diz que a oração eficaz do justo pode muito. Foi Deus quem disse, não fui eu, está lá em Tiago 5.
Então, meu irmão, Deus disse que quando você dobra os joelhos, a sua oração pode ir muito para a glória e honra de Jesus. Não porque você sabe orar, mas porque Deus é quem ouve a oração. Deus é poderoso. Ô, meu irmão, como é que está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem com Deus todos os dias? Você ora pelo seu marido, mulher de Deus? Quanto tempo você tem orado pelo seu marido? 5 minutos? Ah, pastor, esse homem não tem jeito não. Vai orar 5, ora 15, ora 20, ora 1 hora, dona, em nome de Jesus. Louvado seja Deus mesmo, irmã. Deus é maravilhoso. Mas você também, santo homem de Deus. Está dizendo, não, pastor, essa mulher é goteira, é um problema. Meu Deus do céu, onde é que eu estava com a cabeça para casar com essa mulher? Ora pela dona, meu filho. Deus pode mudar a vida dela. Ora a Deus. Deus responde às nossas orações. Deus é poderoso, irmãos. Deus tem nos chamado a dobrar a cara no pó. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jesus diz, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Lá em João 14, 13, ele diz, tudo quanto pedirdes em meu nome. Foi Jesus quem disse, não foi eu. Tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo recebereis. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Por que você não ora? Muitas vezes você não ora porque você deixou de crer. Você deixou de confiar. Você precisa se arrepender nessa noite em nome de Jesus. Se arrependa da sua incredulidade. Você não ora porque você está na igreja, sentado no banco, mas está com o coração duro de pedra. Tem se tornado incrédulo. Mas Deus continua tendo todo o poder. E muitas vezes Ele te leva para o vale de lágrimas e de aflição para que você volte a crer no Senhor. Para que você volte a orar. Para que você se dobre diante do Senhor. Irmãos, Deus tem nos chamado à oração. Ah, amados irmãos, é muito bonito lá ver um filme, chorar e aplaudir, mas sair de lá nem dobrar os joelhos. Não faz sentido. Deus, amados irmãos, nesses últimos dias tem alertado o seu povo de distintas maneiras. Ele está no controle de todas as coisas. 2016 para você é um ano de oração. Já vá se comprometendo diante do Senhor. Senhor, eu quero em 2016 estar com o Senhor. Separe um lugar na sua casa. Separe uma hora. Separe um tempo. E você vai ver o que Deus faz quando você se torna um homem totalmente entregue nas mãos do Senhor. Prepare-se. Deus é poderoso. As ondas não podem com Ele. Que Deus nos dê um avivamento de oração em 2016. Amém, meus irmãos? Que Deus restaure a sua casa em 2016, amém? O Senhor esquente o seu casamento em nome de Jesus, amém? Né? Lembra lá quando Dona Clara Williams, no filme, pergunta para a Liz Taylor, minha filha, como é que são suas orações? Elas são quentes ou são frias? Aí ela fala assim, não são quentes nem frias, elas são mornas. Aí ela vai lá, pega um cafezinho crente, joga uma água fria. E aí, então, deu café para a moça tomou. Nossa senhora toma café morno. Ela disse, não, meu café está quente. O Senhor também gosta de café quente. O Senhor gosta de crente quente. Oh, meus irmãos, algumas vezes eu tenho parado no espelho, olha assim, Senhor, enche a minha alma de fogo em nome de Jesus. Senhor, aqueça seu coração com o fogo do seu divino Espírito, amém? Que 2016 seja um ano em que você veja o grande poder de Deus. Quando você se humilhar e botar a cara no pó e colocar a sua vida em oração na presença de Jesus. Que o Senhor responda as suas orações em nome de Jesus. Deus é poderoso. Ah, amados irmãos, que coisa maravilhosa. O crente não precisa andar cabisbaixo. O crente não precisa perder a esperança no dia da luta. O crente não precisa perder o sorriso no dia da separação. O crente não perde a razão de viver no dia da batalha. Porque o seu Deus governa sobre tudo. E o governo de Deus revela que Deus é soberano, revela que Deus é poderoso, mas o governo de Deus também nos mostra que Deus se revela. O governo de Deus nos mostra que Deus é soberano, nos mostra que Deus é poderoso, mas o texto nos mostra que Deus se revela. Versículo 5, eu vou ler uma vez, a igreja leu a segunda vez. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Vocês, irmãos,
O que é um testemunho, Alessandro? Hã? É o relato de um fato, um real. O que é um testemunho, Felipe? É o relato de algo que a gente viu ou ouviu. Certo? Testemunho, querido, é, de fato, a transmissão de um fato que nós presenciamos. Em muitos julgamentos, o testemunho é definitivo para a sentença dada pelo Meritíssimo acerca do réu, sobre sua absolvição ou sobre sua condenação. Testemunho, amados irmãos. E o texto está dizendo, amados irmãos, que a palavra de Deus é o testemunho de Deus sobre Deus. É Deus dando testemunho de si mesmo. Paulo, amados irmãos, quando prega aos Coríntios, ele diz assim, amados irmãos, do capítulo 2, quando eu estive entre vós, levando a vocês o testemunho de Deus. Ele diz que o evangelho é o testemunho de Deus. O evangelho, a palavra, é o testemunho de Deus sobre Deus. É o testemunho de Deus que se apresenta a nós como Criador de todas as coisas, que nos revela na sua palavra que nós pecamos e por isso merecíamos a sua ira e o inferno, mas o testemunho de Deus nos mostra que Deus nos amou imensamente, de maneira gloriosa, que mandou seu santo e perfeito Filho por amor a nós, para dar sua vida na cruz do Calvário, e esse Filho se entregou voluntariamente, recebeu a ira eterna do eterno contra o nosso pecado na cruz, entregou-se e pagou a nossa dívida quando gritou, está consumado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou da morte, subiu aos céus e virá buscar o seu povo. E todo aquele que confiar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens, é o nosso Senhor e Salvador. Todo aquele que confiar ao Senhor a sua vida, a Bíblia diz que ele será salvo. A grande ideia central, o grande tema das Escrituras, amados irmãos, é que Deus é um Deus salvador. Ou se você quiser colocar em termos de criação, eu falei em termos da sua vida individual, tá certo? Você pode olhar, há uma grande criação, um mundo belo e maravilhoso. Mas o mundo é cheio de conflitos porque houve uma queda. Então é necessário uma redenção no centro da história, e Cristo vem para redimir todas as coisas, os seus filhos, mas também toda a criação e a sociedade. E no último tempo, então, quando Deus consumar tudo, Ele vai chamar o seu povo a si, destruirá todos aqueles que o odiaram e não lhe fizeram caso, juntamente com seus eternos inimigos. E então, amados amigos e irmãos, estabelecerá o seu reino, e nós viveremos em sua presença para sempre. Veja bem que o Senhor não chuta a criação, o Senhor restaura aquilo que Ele fez. Deus é maravilhoso. Testemunho, amado irmão, é uma verdade que alguém diz sobre outro alguém. E a palavra de Deus, o Evangelho, é o testemunho que Deus dá sobre si mesmo. E porque Deus dá esse testemunho, e Ele não é falho, Ele é perfeito, então nós podemos confiar nele. O texto diz no versículo 5, fidelíssimos são seus testemunhos. No hebraico não é um superlativo, foi traduzido como? A ideia é o seguinte, grande em verdade é o teu testemunho. A verdade de Deus é grandiosa, é confiável. Essa palavra que você tem na mão é confiável. Deus fala com você nesse livro. Leia as Escrituras. Creia no Evangelho, encha-se do Senhor, e quando então você receber e aprender o testemunho de Deus, quando você crer na mensagem central das Escrituras, que nos apresenta Cristo, então você vai ser transformado, e no dia em que crer você vai ser selado com o Espírito Santo de Deus, e você se torna a habitação do Senhor, e você começa a viver num relacionamento vivo e pessoal com Jesus, e o Espírito Santo vai enchendo a sua vida, e você ora, e Deus responde as suas orações, e você lê, e Deus fala com você, e de repente você vai vendo a sua vida sendo transformada, e o seu desejo é conhecer a Deus e agradar a Deus. E sabe o que acontece então? Você vai começar a abominar o pecado. Você vai odiar o pecado, porque você sabe que o pecado apaga o Espírito Santo na sua vida. O pecado atrapalha o seu relacionamento com Deus. O pecado te afasta do Senhor. Então, quem conhece esse testemunho e conhece a Deus, vai viver uma vida de fidelidade. Olha o texto dizendo, fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade. Quem conhece o Senhor, amados irmãos, não vai querer se chafurdar mais no lodaçal do pecado.
no lamaçal deste mundo, mas sabe que o salário do pecado é a morte. Então essa pessoa vai abominar o pecado. Ele já foi liberto, amado irmão, da pena do pecado, da morte eterna. O pecado está aí, há uma luta espiritual, há uma velha natureza, mas a Bíblia já disse em Romanos que nós devemos considerarmos-nos como mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Também Romanos diz que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, meu irmão, quem conhece o Senhor, quem conhece o testemunho de Deus, vai abominar o pecado, vai cada dia crescer em santidade, vai ser separado para viver uma vida diante do Senhor. E isso começa aqui, vai numa progressão para a glória e honra do Senhor. E diz o texto que isso vai durar para todo o sempre. Louvado seja Deus. Irmão, quem anda com Jesus vai crescer espiritualmente. Não adianta você dizer que é crente, mas vive nos mesmos pecados de outrora. Se você é de Jesus, você vai ser transformado por Jesus. Se você conhece Jesus, você não vai viver do jeito que vivia antes. Se você conhece Jesus, você não vai viver flertando com o diabo. Você não vai sair para jantar com o cão. Você não vai namorar com os demônios. Mas você, em nome de Jesus, vai dizer: Senhor, livra-me de cair em pecado, de apagar teu espírito, de ofender o Senhor. Jesus, antes de sua morte, orou por nós, amados irmãos. Em João 17, ele orou assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você quer vencer o pecado na sua vida, você precisa estudar as Escrituras, você precisa memorizar as Escrituras, você precisa se encher com a palavra, você tem que falar sobre esse livro da lei, você tem que meditar nele de dia e de noite, você tem que guardá-lo no coração, você tem que fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Tal como disse Deus a Josué: assim farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Se você quer um 2016 abençoado, meu irmão, creia no testemunho de Deus, leia a palavra de Deus, encha-se das Escrituras. Oh, meu irmão, que elas dominem a sua mente, o seu coração, o seu pensamento, a sua meditação, a sua atitude, que elas sejam a sua delícia e o seu prazer de dia e de noite. Que você veja o Senhor transformando a sua vida por meio da sua poderosa palavra. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, disse o salmista. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Mas naquele dia, amado irmão, que a tentação vier, não venha aqui no gabinete dizer: pastor, o diabo me obrigou a pecar. Não foi. Ele armou para você. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10:13, que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ela vem do jeito que você aguenta, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos dará saída, de sorte que a possais suportar. Você nunca é tentado mais do que a sua própria força. Então, meu irmão, como vencer o pecado? Leia as Escrituras. Seja um crente de oração, encha do Espírito Santo, busque agradar a Deus e não a você mesmo. Ah, meu irmão, seja transformado por essa palavra e você então vai começar a caminhar com o Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Quem quer ver o Senhor, diga amém. Se você quer ver o Senhor, está na hora de abandonar o pecado, porque o Senhor é santo e Ele não se mistura com a podridão. Louvado seja Deus, amados irmãos, porque Deus se revela a nós para tirar o pecado da nossa vida e para fazer de nós homens e mulheres mais parecidos com Jesus. Deus está no trono, Ele está no controle. Eu não sei qual foi sua grande luta em 2015, mas eu espero que você a vença em nome de Jesus em 2016. Amém, meu irmão? Mas no dia da sua batalha, nunca se esqueça do governo de Deus. No dia das crises que o nosso país enfrenta, não se esqueça que Deus governa. E desse Deus que governa é soberano. Oh, meu amado irmão, seja mais ousado, seja mais corajoso. Deus tem promessas maravilhosas na sua palavra que diz que
Ele vai responder. Então confie nas promessas de Deus. Prostre-se em oração e espere grandes coisas de Deus. Porque Deus é fiel à sua palavra. Ele não nega a si mesmo, Ele responde às nossas orações. Ore mais em 2016. Para a glória e honra do nome de Jesus. E então, amado irmão, você vai conhecer esse Deus que se revela a você, olhando para o Evangelho todos os dias. Lembre-se lá da frase do nosso querido irmão Lutero. Eu preciso de ouvir o Evangelho todos os dias, porque senão eu vou me esquecer dele todos os dias. Então coloque o Evangelho como o carro-chefe da sua vida. Coloque, amado irmão, a interpretação da Escritura com o Evangelho no centro, porque aí você não vai interpretar a Bíblia como um legalista. Você vai interpretar a Bíblia como alguém que creu e foi salvo pela graça. O eixo da Bíblia é Cristo, é o Evangelho. Então põe o Evangelho diante da sua testa, no seu coração, diante dos seus olhos, e diga, eu creio no Evangelho de Jesus. Então, crendo nesse Evangelho maravilhoso, que é fidelíssimo, nessa santa palavra, você vai ser transformado pela graça de Jesus. Você é pecador, não é salvo pelo que faz, é salvo pelo que Cristo fez. Mas agora, tirado da lama, Deus vai tirando a lama de você, e você vai ser parecido com Cristo Jesus. Sabe, amados irmãos, o melhor elogio que um servo de Deus pode ouvir, ou que uma serva de Deus pode ouvir, você é tão precioso e sua vida é tão maravilhosa que eu acho que você é uma pessoa parecida com Jesus. Que em 2016 as pessoas olhem para você e digam, eu vejo Cristo em sua vida. Você se parece com Jesus. Que Deus te governe pela sua palavra. Que você veja o poder de Deus em ação na sua vida. Que você não se desespere. Deus é soberano, Ele é bom, Ele te ama. Deu Jesus por você, sempre cuidará de você. Que Deus te abençoe em 2016, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar o cântico, Tu és soberano.